Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, que tudo esteja ok. Vamos para mais uma aula, né? Então, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre a mediana para dados agrupados com intervalo de classe, tá? Então, na última aula a gente viu a média com intervalo de classe e hoje a gente vai ver a mediana, tá? Então, eu vou passar aqui a ordem certinha para que vocês possam compreender bem a forma de calcular e depois a gente vai fazer um exemplo juntos, tá? E aí vou liberar uma atividade para vocês fazerem também, tá bom? Porque se a gente não faz atividade, vocês não conseguem praticar e entender melhor, né? Cálculo não tem jeito, eu até queria minimizar um pouco essa questão das atividades, mas nas aulas de cálculo é complicado. Se vocês não calcularem, vocês não conseguem resolver, né? Fazer a resolução dos exercícios e vocês não conseguem aprender também, assimilar o conteúdo, tá? Então, quando a gente fala de mediana para dados, né, para dados com intervalo de classe, a gente vai seguir uma sequência, tá? Vocês vão seguir uma sequência lógica aqui, que eu vou passar para vocês, de forma que vocês consigam, passo a passo, fazer a resolução desse exercício, tá bom? Então, a gente vai ver passo a passo para tentar facilitar o entendimento de todo mundo, tá? Quando a gente fala de dados que não são com intervalo de classe, ou seja, dados agrupados sem intervalo, aquelas tabelinhas onde tem apenas um número e não um intervalo, por exemplo, idade, 2 anos, depois na outra linha, 3 anos, depois na outra linha, 4 anos, né? Eu tô fazendo uma pesquisa e quero saber quantas crianças de quais idades, entre, por exemplo, 2 e 5 anos eu tenho numa igreja, né? Vamos fazer assim. E aí, se eu não quiser trabalhar com o intervalo e quiser saber o número o valor absoluto, então eu não uso o intervalo de classes. Aquele cálculo a gente fez baseado em duas possibilidades de fórmula, então eu tinha que avaliar se eu tinha uma situação onde a quantidade total de alunos que eu estudei era par, ou uma situação onde a quantidade de alunos total que eu estudei era ímpar, né? O número de dados que eu tinha naquele conjunto. E aí eu precisava, para fazer a mediana, eu precisava avaliar isso. Se fosse par, eu fazia de uma forma, usando aquela formulinha que eu passei para vocês. Então, se fosse ímpar, eu tinha que fazer de outra forma. Então, eu tinha que analisar primeiro a quantidade de número de dados, né? Para depois eu saber qual formulinha que eu iria utilizar, ou mesmo quais formulinhas eu iria utilizar, tá? Para achar o elemento e tudo mais. Quando a gente fala de intervalos, de grupo de dados com um intervalo de classe, ou seja, eu vou ter uma numeração de tanto a tanto. Então, eu quero saber quantas crianças de 2 a 5 anos eu tenho aqui, depois de 5 a 8 e assim sucessivamente. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar apenas a formulinha n dividido por 2. Então, vamos olhar ali, ó. Primeiro passo é achar a classe mediana. Depois vocês vão entender melhor, tá? Neste caso, desconsiderar se é par ou ímpar e utilizar sempre a fórmula n dividido por 2. Como é que eu vou usar essa fórmula? Calma, nós já vamos verificar tudo isso. Primeira coisa que a gente vai fazer é seguir aqui um passo a passo, para que vocês possam identificar certinho a classe mediana, tá? Então, bora lá. Para calcular a mediana, a fórmula que a gente vai utilizar é essa que vocês estão vendo aí no item 2. Então, assim, essa fórmula, ela é bem feia, tá? Quando a gente olha para ela, a gente assusta,
né? A gente olha e fala, Jesus, o que é isso? Mas ela não é tão complexa quanto ela parece, tá? Então, a gente tem mediana igual a L'MD, ou seja, limite inferior da classe da mediana. A gente tem ali mais, abre o colchete, chaves ou colchete? Colchete. N dividido por 2, ou seja, o número de elementos que eu tenho, né, nesse intervalo, né, que pode ser também conhecido como somatório de FI, dividido por 2, tá? Eu tenho menos o somatório do elefante ali, né? Menos elefante, a gente sempre brinca assim, tá? O que é isso? É o somatório, né? Ou seja, é a frequência acumulada anterior à classe aonde está a mediana. Calma, calma, não se preocupe, nós já vamos entender melhor. Fechou o colchete, multiplicado por quem? Por H. Quem é H mesmo? A gente viu lá naqueles conceitos-chave. H é a amplitude da classe. Vocês até responderam um questionário sobre isso. É o elão I menos o elinho I. Calma que eu vou colocar isso também nas luzinhas para vocês. E depois eu vou dividir pelo FI MD, ou seja, a frequência da classe da mediana, a frequência exatamente onde está a classe da mediana. Ixi, mas eu não estou entendendo bulhufas, calma. É normal não entender bulhufas agora. Eu vou passar todos os passo a passo aqui, as partes de anotação que vocês precisam fazer e depois a gente vai entender como é que vai fazer o cálculo, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui na próxima lousinha para vocês. Então, pessoal, agora a gente vai verificar aqui os detalhes da fórmula, tá? Para que vocês consigam extrair os números da tabelinha e consigam montar a fórmula de vocês tranquilamente. Então, lá na fórmula tem MD igual. Talvez você já tenha copiado até no seu caderno, né? Então, temos o limite inferior da classe mediana, que é o Elinho MD. Eu falo que é elefante esse aqui para brincar, para ficar mais fácil de gravar, né? Mas é a somatória, tá? Olha lá, somatória do Fante. O que é isso? É a frequência acumulada anterior à classe mediana, tá? Então, a gente vai somar ali as frequências que vocês aprenderam a fazer o que é a FAC, lembra? A frequência acumulada. Só que é a anterior à classe mediana, que nós vamos achar o primeiro passo que eu coloquei na lousinha anterior. FIMD é a frequência absoluta, o FI normal, da classe da mediana, tá? O H é a amplitude da classe da mediana. Como é que eu acho a amplitude? Eu vou jogar na fórmula os limites da classe, ó lá. Então, eu vou pegar, vamos supor que a gente tem ali um intervalo de classes entre 5 e 10 anos. Nós vamos calcular a amplitude fazendo 10, que é o limite superior do intervalo de classe, que vocês já viram anteriormente, menos o L'I, que é o limite inferior do intervalo de classe. É só subtrair. Então, eu tenho um intervalo de classe entre 5 e 10 anos, eu faço 10 menos 5, vai dar 5, tá? Essa é a amplitude. E o N, né, é o número de elementos da tabela, ou seja, é o somatório do FI, tá? Então, tem algumas fórmulas que vocês podem verificar que em vez de estar lá amplitude, N dividido por 2, né? Por que a gente vai usar o N dividido por 2 nessa fórmula? Para facilitar, porque vocês já vão fazer isso primeiro. Então, para não confundir a cabeça, em vez de utilizar somatória de FI dividido por 2 na fórmula, que é o que vem logo depois do colchete, nós vamos usar N dividido por 2, porque vocês já vão ter efetuado esse cálculo anteriormente, tá bom? Então, agora a gente vai ver um exemplo prático para ficar mais fácil.